paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? Pode se sentar no teu lugar. Graças a Deus. Deus é a razão da nossa felicidade. Amém? De tudo aquilo que Ele tem, né, para as nossas vidas. Aleluia. Eu quero que você pegue aí a tua Bíblia em tua mão. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 10. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade nessa noite. Amém? Versículo 25. Vamos ler? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a ler? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, olha aqui para mim só um minutinho, nós vamos continuar lendo. Só quero chamar a sua atenção aqui, que aqui é uma discussão entre um perito da lei, alguém que entendia da lei, que tinha conhecimento, sabia julgar a lei, e Jesus. E o texto diz que ele começa esse diálogo para colocar Jesus à prova. Jesus à prova. Ele queria provar Jesus, saber se Jesus conhecia ou não a lei. E Jesus então volta para ele a pergunta e diz para ele: Como você a lê? E ele se expressa ali, também resumindo aqui os 10 mandamentos em 2. E quando Jesus então joga para ele a responsabilidade dele fazer aquilo, ele então, querendo justificar-se, é importante nós pararmos e analisarmos isso aqui, porque isso muitas vezes acontece no processo da nossa vida. Quando Deus fala algo conosco, algo vem de embate na nossa vida, muitas vezes nós queremos justificar. E essa justificativa, ela já é uma porta aberta para que um gigante, para que um processo comece na sua vida. Toda vez que nós tentamos justificar algo ao invés de cumprir, ao invés de obedecer, nós estamos abrindo uma porta para que a legalidade do inimigo, ela entre no processo da nossa vida. Nós estamos nessa série de mensagens, derrubando os gigantes. Eu estava dizendo aqui de manhã, talvez você queira colocar outro nome, tudo bem, acho que o nome, o importante é você derrubar. Se é muralha, se é dificuldade, se é falta de conhecimento, o importante é você ter conhecimento do que é e você derrubar. Não querer justificar, não querer criar um escape, uma saída, mas entender que é um processo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Porque tem muitos gigantes, somos nós que construímos eles. Somos nós que permitimos que eles sejam parte da nossa vida. E por incrível que pareça, a gente sabendo que é um gigante, que é algo prejudicial para a nossa vida, muitas vezes ainda a gente alimenta ele. Muitas vezes a gente dá alimento para ele, para que ele venha crescer no processo da nossa vida. O importante é identificar e saber se é algo que você construiu ou se é um ataque do inimigo. Porque muitas vezes também a gente conversa com pessoas e eles estão ali querendo combater demônio enquanto não é demônio. Eu não estou aqui dizendo que não existe demônio, entenda isso. É claro, existem demônios que são classificados em principados, potestades, hostes malignas. O diabo, Lúcifer,
A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas tem situações na nossa vida, olha aqui para mim, entenda isto. É importante você entender isso. Por quê? Porque senão você vai começar a combater coisas que não precisam ser combatido. Você precisa de ter uma atitude de arrependimento e conserto na sua vida, na nossa vida. Porque tem coisas que não adianta você ficar orando: ah, Senhor, eu repreendo esse demônio, Senhor, eu amarro esse espírito das trevas. E o diabo está falando: mas eu nem estou lá. Deus olha e fala assim: mas não é demônio, filho, é você. Você que precisa consertar. É você que precisa se arrepender, você que precisa mudar a sua atitude. E o ser humano, ele tem muito essa característica deste perito aqui da lei. Quando a palavra vem de embate, quando a palavra vem para afrontar, a gente quer justificar, a gente quer arrumar um meio para a palavra ela ficar mais moderada. Só que a palavra de Deus, amada, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo. E quando ela é liberada para realizar algo. Ela não é liberada simplesmente por ser liberada, mas a palavra de Deus, ela é liberada para alcançar algo na nossa vida, e ela não vai voltar vazia. Ela vai realizar um processo. Então nós precisamos entender isso e não querer justificar mas nós precisamos compreender a ação, precisamos compreender o que está no processo. Se for demônio, irmãos, use a autoridade que Deus te deu, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Use a autoridade que o Senhor te revestiu, porque Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então use a autoridade, repreenda em nome de Jesus. Deus não aceita esse demônio. Em nome de Jesus estou te repreendendo, estou recusando você. Age com autoridade. Mas também, meu amado, se o Espírito Santo de Deus falar com você e você precisar de arrepender, arrependa-se. Busque um processo de ajuste na sua vida. Justificar não vai trazer solução nenhuma. Só vai adiar o processo. Só vai estar adiando o processo. Então nós precisamos de ter isso em mente. Ter isso de convicção na nossa vida. Amém? Eu fiz questão de ressaltar isso para vocês, porque a gente está construindo essa série de mensagens, né? Derrubando os gigantes. E é importante você entender isso. Eu vou falar de um gigante hoje, que ele está contido no restante desse texto. E talvez seja o maior gigante que a gente tem que enfrentar. Mas eu quero lembrar você que este texto, ele começa uma discussão falando sobre vida eterna. E nós precisamos a todo custo derrubar esse gigante, quebrar esse gigante. Versículo 30. Versículo 29 diz que: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual dentre esses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Amado, hoje nós vivemos
um tempo de uma situação muito drástica para a vida da humanidade. E hoje um grande desafio que nós temos é vivermos em comunidade, é vivermos em relacionamento. Hoje impera no seio do ser humano aquilo que é melhor, ou aquele que é melhor ao invés daquele que ama mais, aquele que é melhor ao invés daquele que ama mais. Nós vivemos muito um tempo hoje de aparência, onde hoje a pessoa ela está preocupada com seu status, né? Com as suas redes de comunicação. E muitas vezes a pessoa ela tenta passar uma imagem que na verdade não é, ou que não está vivendo. E por dar tanta importância a esse status, né, a tanto este perfil, que muitas vezes cria-se uma barreira entre nós. Porque entre nós disseminou algo que eu não posso ser fraco, eu não posso passar por situações da minha vida, porque eu preciso de manter uma imagem, eu preciso de manter uma aparência. E isso tem imperado entre nós. De manhã a gente estava discutindo com a igreja sobre isso. Você observa as redes sociais, onde as pessoas elas colocam lá fotos aonde, sem medo de errar, 90% não é aquilo que elas estão vivendo. Mas o status, a aparência, tem que ser primordial. E muitas vezes, por querer viver essa aparência, cria-se uma barreira. Muitas vezes, por achar que eu tenho que ser forte, que eu não posso passar por processos na minha vida, eu me afasto do Gleice, porque eu não posso falar com ele que eu sou fraco. Eu não posso falar com ele: ô Gleice, me ajuda nisso. Ô Gleice, eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas como nós vamos confessar um pecado? Se nós falarmos do pecado, nós vamos dizer que nós somos fracos. Porque criou-se um status, criou-se uma rede aonde o melhor, a aparência, tem que estar fundamentada no nosso meio, aonde as pessoas vivem um status de super-homem, super-mulher, super-condicionado, porque as pessoas não conseguem confiar umas nas outras, não conseguem compartilhar umas das outras e viver essa essência, essa harmonia de comunidade. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil, mas nós precisamos de começar a pensar sobre isso, porque mesmo que a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias o amor se esfriaria. Mas esse amor ele não pode esfriar dentro da igreja. Esse amor ele pode esfriar lá fora. Ele pode esfriar no mundo. Mas a igreja, ela está no mundo, ela não faz parte do mundo. Amém ou não? Entendeu ou não? Amém ou não? O amor ele pode esfriar no mundo, mas a igreja não pertence ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Entre nós não pode haver esse esfriamento, esse amor. Isso pode acontecer lá fora. Isso pode vir acontecer lá fora, onde as pessoas pensam só no seu bem-estar, só no seu perfil. E talvez, amado, esse seja um grande desafio nosso. Um grande desafio nosso. E o pior de tudo isso é que a afronta do diabo, ela é algo que traz uma condição na vida do homem chamado medo. E muitas vezes o diabo ele vai afrontando, onde a pessoa ela tem medo de agir, ela tem medo de
se colocar numa posição e dizer: gente, eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você esteja intercedendo por mim. Porque o diabo vai afrontando, como ele fez com a nação de Israel. Só estrala com estralo. Mas eu pego no microfone. Oh, Jesus. Eu acho que esse microfone está me perseguindo, não tem condições. Não deu nem um estralo no louvor, pastor Cátia. Vai comigo aqui, 30 na instalação. Tira um pouquinho do grave, quem sabe quem. Vamos lá voltar aqui, irmãos. Vamos voltar aqui. Mas a afronta do diabo, ela traz algo no coração do homem, na vida do homem, chamado medo. O diabo nem precisa tocar no homem, mas somente com a afronta ele consegue derrotar o homem. É algo impressionante. E o homem vai com isso criando uma barreira, criando um medo entre si. E ele não se abre, ele não se expõe. Isso é algo terrível na vida do ser humano. Isso é notório bíblico, porque quando a nação de Israel estava ali, amém? Os irmãos aí atrás, amém? Aqui. Quando a nação de Israel estava ali para guerrear contra os amalequitas, Golias não precisou nem enfrentar o exército, simplesmente afrontou. Todos os dias, diz a palavra do Senhor, ele levantava e ele gritava: ei, tem homem em Israel? Se tiver um homem, vem cá lutar comigo. Quem me vencer, venceu todo o meu exército. Mas se eu vencê-lo, eu venço todo o exército. E a palavra diz que 40 dias ficou este embate. 40 dias. Ninguém tinha uma reação, ninguém tinha uma ação. Todos os dias eles levantavam e iam para a trincheira. E ali aquele gigante só afrontando por 40 dias. Mas um dia chegou alguém lá resolvido. Porque, amado, a pessoa, quando ela é resolvida na sua alma, ela não tem medo. Quando a pessoa ela é curada, ela é estabilizada na sua alma, ela não vive um status. Ela não está preocupada com o seu status, ela não está preocupada com o seu perfil, mas ela está preocupada com Deus. A sua visão está no Senhor, a sua mente está no Senhor. E Davi era alguém tão curado que ele não tinha esse problema na alma. O pai dele esqueceu ele. Quando Samuel foi lá ungir, na casa de Jessé, para ungir alguém como rei, passou-se os mãos de Davi. Até o próprio Samuel disse: puxa vida, esse homem é bonito, alto, forte, este deve ser o escolhido de Deus. Deus disse não. Passou todos os filhos de Jessé. E aí Samuel perguntou: mas Jessé, você não tem mais um filho? Aí Jessé: opa, peraí, não, tem um menininho, está lá cuidando das ovelhas. Samuel: chama ele. Nós não sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Davi chega. Os irmãos dele, eu creio eu, estão ali afrontando ele como afrontou quando ele chegou lá. Mas Davi era alguém curado, alguém que não se preocupava, porque também a Bíblia diz que ele não tinha aparência. Então ele não estava preocupado com o seu status, não estava preocupado com o seu perfil, com a foto que ele ia bater, qual o ângulo que ele ia bater a foto, né? Porque tem irmão que faz a... tem perfil de todo jeito, porque a pessoa está preocupada com o perfil, ela não está preocupada com a sua alma. E muitas vezes ela está doente, ela está enferma. E muitas vezes nós vivemos isso entre nós, dentro da igreja, mas enfermos, com um gigante imenso nos afrontando, dizendo: você é fraco, você não consegue. E Deus está dizendo para você: você tem o Gleison, pede ele para orar por você, mas você tem medo de ir até ele. Você fala: mas como eu vou falar com o Gleison que eu sou fraco? Como que eu vou falar com o Gleison que eu preciso que ele ore por mim? Porque estamos vivendo de aparência. Só que nós precisamos quebrar isso, nós precisamos romper isso. E Davi chega ali, e quando aquele gigante afronta,
Davi era alguém resolvido, e Davi falou: eu vou lá e vou combater esse cara. Acabou. Eu vou lá e vou cortar a cabeça dele. Eu vou lá e vou destruir ele. Acabou. Quando nós temos posição, amado, quando nós somos curados, o gigante não afronta nós. E infelizmente, amado, nós vivemos hoje um ciclo onde muitas pessoas estão encurraladas. Porque alguns gigantes, amado, eles moram do lado de fora, mas tem outros gigantes que moram do lado de dentro. Tem gigantes que estão na nossa alma, tem gigante que está agarrado em nós, preso em nós. Muitas vezes nós estamos falando ou olhando só para os gigantes de fora, mas tem gigantes que estão dentro de nós. E com frequência as pessoas são derrotadas por causa do modo como lidar com seus desafios. Vou repetir para você. E com frequência as pessoas são derrotadas por causa do modo como lidam com seus desafios. Então, se nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, venceremos os gigantes internos e estaremos preparados para vencer os externos. Então nós precisamos de resolver uma questão aqui dentro. Nós precisamos de resolver algo que está dentro de nós. Porque quando nós resolvemos isto, nós vencemos facilmente os gigantes externos. Mas hoje muitas vezes, muitas pessoas não conseguem vencer os externos, porque algo está dentro dele, o afrontando, o massacrando. E quando nós somos afrontados, esse ataque ele mexe com 5 áreas ligadas à nossa alma. Uma afronta ela vai mexer com 5 áreas da nossa vida. E isso traz desequilíbrio e afeta a nossa alma. E também as pessoas que fazem parte do nosso convívio e do nosso relacionamento. Isso é muito sério. 5 áreas da nossa vida, pelas afrontas, são atacadas, são prejudicadas. E isso não afeta só nós, mas afeta também os nossos relacionamentos. Porque quando não há confiança em si, não se confia nos outros. Quando não há segurança em si, não há segurança nos outros. Não dá-se credibilidade aos outros, porque ele não confia nem nele mesmo. A primeira área a ser afetada é a desarmonia. Uma pessoa que é atacada pela afronta, ela vai perder a harmonia, ela vai ficar desarmônica, vai ficar sem ritmo. O segundo, desânimo. Terceiro, desespero. Quarto, descrédito. Isso é muito sério, amado. Comece a analisar a tua vida. Talvez desânimos que estão na sua vida é algo que está dentro de você, não é algo que está externo. Porque isso está afetando a sua alma. E eu volto a frisar aqui: todos esses ataques, eles não vêm somente para nos escravizar individualmente, mas eles vão afetar todos os nossos relacionamentos. Seja eles conjugais, relacionamentos profissionais, relacionamento entre pais e filhos e pais, relacionamentos espirituais. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue viver aquilo que Deus nos comissionou para viver. Porque o Senhor ele veio formar um corpo, uma igreja, um corpo. E quando nós não temos essa harmonia, ou não vivemos, ou vivemos nesse desânimo, nesse desespero, nesse descrédito, e o quinto, num desperdício de energia, porque muitas vezes a pessoa ela fica lutando contra algo que na verdade não é para lutar. Ela precisa de consertar. Porque tem coisa que você não precisa lutar, você precisa de consertar. Pedir perdão, arrepender-se. Pedir alguém para chegar perto de você e falar: meu irmão, eu estou passando essa afronta na minha vida, eu não estou conseguindo estabilidade, eu estou numa situação difícil, me ajuda aqui.
Mas a pessoa que está sendo afrontada, ela tem descrédito, ela não acredita nem nela mesma. Ela não acredita nem nela mesma. Por isso eu tenho uma palavra profética para vocês nessa noite. Coloca lá. Quem está aí? O Arnold? Não. Da outra. Não aumente o gigante. Aumente você. Eu quero deixar essa palavra profética para você. Amado, não aumente o gigante, aumente você. Você é muito maior do que esse gigante. Você é muito maior do que essa situação. Você é muito mais precioso. Você tem muito mais valor do que essa situação. Não aumente o gigante. Receba essa palavra profética sobre a tua vida. Não aumente o gigante, aumente você. Aumente você. Por causa do nosso tempo, nós não vamos falar dessas 5 áreas. Mas eu quero falar de uma área que afeta-nos muito forte, que é a desarmonia. Ocorre quando nós não estamos equilibrados com nós mesmos, com a nossa família ou com o grupo que pertencemos. Ocorre por falta de aceitação, por não superar perdas e traumas e por opressão do passado. E quanto à desarmonia, há uma divisão e o diabo vence muito mais fácil. Então, quanto há uma desarmonia, a vida da pessoa ela está desequilibrada, ela está num conflito. E o próprio Senhor Jesus nos diz lá em Marcos capítulo 3 que uma casa dividida ela não tem resistência. Jesus não está falando de uma casa física, uma casa de parede. Jesus está falando de mim e de você. Ele está dizendo que uma casa dividida ela não vai ter resistência, o diabo vai vencer fácil. É por isso que o diabo muitas vezes nem precisa nem tocar na pessoa. Ele começa a afrontar a pessoa. Ele começa a lançar palavras de afronta. Você não consegue, você é derrotado, você é assim mesmo, não vai ter mudança para você. Você não vai conseguir sair dessa situação, você vai continuar assim, ninguém gosta de você. Olha a situação que você entrou, olha o buraco que você entrou, olha a situação que você está. Palavras de afronta que vai entrando na vida da pessoa, e ela vai causando uma divisão em si próprio, aonde ela não tem uma fé estabilizada, aonde ela não acredita nas pessoas, e ela não acredita principalmente em si próprio. E ela começa a entrar em parafuso. Eu quero dizer que este processo é tão sério, amado, que ele afeta a nossa salvação. Ele afeta a nossa salvação. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos uma ordenança de Deus para a nossa vida, e nós precisamos viver ela. Nós precisamos estar nessa harmonia, estarmos equilibrados, posicionados, crentes, acreditando na grande obra de Deus para a nossa vida. Porque o texto que nós lemos, ele fala de vida eterna. Ele disse: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para aquele homem e fala: o que está escrito na lei? Aquele homem pronuncia a lei, e ali ele fala da lei que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas também nós temos que amar o próximo. Só que quando nós estamos num conflito, quando nós estamos sendo afrontados, nós não conseguimos agir com esse amor. Porque se nós estamos desequilibrados, nós não conseguimos enxergar na pessoa os valores. Porque se nós não achamos valores em nós, como nós vamos achar valor em outra pessoa? Se nós estamos passando com descrédito na nossa vida, como nós vamos acreditar em outras pessoas? E nós precisamos resolver isso, porque isso está envolvendo a nossa salvação. Versículo 28, Jesus disse: faça isso e viverás. Olha, quem está afirmando isso é Jesus. Jesus está dizendo: faça isso e viverás.
E aí ele pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo para me amar ele? E aí Jesus conta para nós essa parábola. Muitas vezes, amado, nós ouvimos esse texto e não vemos o complexo de não cumprir o ato. Muitas vezes sabemos desse texto, olhamos o bom samaritano, sabemos da história, mas não vemos que no fundo ali não é a relevância de ser um bom samaritano, mas de ter um amor ao próximo para que tenha uma vida eterna, para que seja salvo, para que se viva. E nós precisamos urgentemente começar a agir para quebrar isso entre nós, para romper isso das nossas vidas, para que possamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz acerca de nós. Mas por que, pastor? Eu quero falar com você um pouquinho sobre esses personagens que estão relatados aqui. O primeiro, os dois religiosos. Aprendeu a viver uma aparência. Na verdade, eles só tinham uma aparência. Na verdade, eles não tinham uma prática. E muitas vezes nós usamos esse texto e falamos assim: mas não é comigo. Eu não sou sacerdote, eu não sou levita. Só que você está esquecendo de uma palavra que o Senhor deixou para nós através da vida de Pedro, que ele disse que nós somos agora sacerdotes. Nós somos um povo eleito, uma nação escolhida por Deus. Então, amado, isso está para todos nós, porque hoje nós somos esse sacerdote. Nós somos chamados para ser levitas, adoradores do Senhor. Então é conosco essa história. Essa história está falando de nós. Se hoje nós somos sacerdotes, nós somos chamados para ser levita, então o chamado para amar o próximo é nosso. E nós precisamos viver isso. Obrigado, Vicente. Nós precisamos viver isso, nós precisamos estar envolvidos nisso. Agora o samaritano, alguém que aos olhos dos religiosos não era nada, era impuro. Aos olhos dos religiosos não tinha valor, era alguém impuro. Terceiro, o assaltante, aquele que foi roubado. Ele era um judeu. E nem assim aqueles que passaram perto dele, que pertencia à mesma nação dele, deu-se importância a ele, mas passou ao largo, passou longe. Nós precisamos tomar decisões, amado, para vencer este gigante, pois ele está enfraquecendo a nossa estrutura e dando vitória ao diabo. Nós precisamos de tomar uma decisão, como sacerdote, como os levitas. Nós precisamos de tomar uma decisão e derrubar esse gigante. Ah, mas pastor, isso é utopia. Essa questão de amar, isso não existe mais. Isso é coisa do passado. Realmente, amado, pela história, o pós-modernismo, ele trouxe várias consequências no relacionamento humano. Porque após o modernismo as pessoas passaram a ter ambições próprias, um egocentrismo, passaram a pensar somente em si. Mas eu volto a frisar, isso pode ser coisa do pós-modernismo e acontecer lá no mundo. Não que a gente queira que aconteça, mas isso não pode acontecer entre nós. Eu preciso começar a olhar para o lado. Dá uma olhadinha do lado aí, encosta nessa pessoa. Amém? Isso é um ser humano, amado, que você está encostando. É alguém de valor, é alguém de princípio. Amém? E nós precisamos começar a mudar a nossa visão. Primeira coisa, não podemos tomar decisões pela nossa vontade. Toda vez que nós tomamos decisão pela nossa vontade, nós vamos fazer besteira.
Toda vez que eu entendo que eu tenho coisas mais importantes, depois eu faço. Quando eu começo a colocar as funções da minha vida à frente das pessoas, eu estou desagradando a Deus. Aquele sacerdote, olha aqui para mim, ele tinha uma função, era uma função importante, irrelevante. Mas amado, aquele ser humano era muito mais importante do que o seu ato, do que o seu serviço. Só que quando nós começamos a tomar decisões pela nossa vontade, nós vamos sempre fazer besteira. Nós não podemos ser governados pela nossa vontade. A nossa vontade, ela é má, ela é ruim, porque nós não sabemos como direcionar. Nós não sabemos o amanhã. Nós somos limitados. Então nós precisamos começar a tomar decisões na nossa vida, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor neste processo? Qual é a vontade do Senhor para nós hoje? Então a primeira coisa, nós não podemos tomar decisões pela nossa vontade. Segundo, não podemos tomar decisões pelo que eu quero. A nossa vida não pode ser baseada no que a gente gosta e não gosta. Nós precisamos ser constrangidos, mas mudado para fazer a vontade de Deus. Talvez você possa falar, mas pastor, Deus me deu livre-arbítrio. Ok, Deus te deu livre-arbítrio, mas pega o seu livre-arbítrio e coloca na mão do Senhor. Porque se você for andar pelo teu livre-arbítrio, você só vai fazer besteira na sua vida. Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Ok, mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Será que nós não podemos abrir mão de algo dentro da nossa vida que não é tão relevante como a nossa salvação, para fazermos aquilo que realmente agrada o Senhor, aquilo que verdadeiramente vai fazer a vontade do Senhor? Irmão, quantas pessoas nós temos vistos, desculpa a expressão, talvez seja até um pouco pesada, quebrando a cara, porque não tem olhado a vontade de Deus e nem o querer de Deus, mas tem olhado a sua vontade e tem tomado decisões na sua vida, tem olhado o seu querer, o que acha que é certo, o que acha que é errado, e tem tomado decisões na sua vida. Porque, amado, nós precisamos tomar decisões pela palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra do Senhor nos traz sobre isso? Tem muitas pessoas que estão tomando decisões baseada no que ela pensa. Tem se formado julgos desiguais, tem se formado alianças deturpadas, tem ido por caminhos que o final dele é só morte, e muitas vezes não tem consultado a palavra do Senhor. O que a palavra de Deus me fala sobre isto? O que a palavra de Deus me direciona sobre isto? Qual é a posição da palavra do Senhor sobre este assunto? O que a palavra do Senhor me orienta sobre isto? Nós precisamos voltar-nos para a palavra de Deus. Porque em contrapartida, irmãos, nós tínhamos o samaritano. Ele era maltratado pelos judeus, era desprezado. O samaritano era tratado pelos judeus de cachorro. Quando um judeu via um samaritano, ele falava: lá vem um cachorro. Ele era humilhado. Ele tinha tudo ali para dizer: eu não quero, isso não é da minha vontade, não vou ajudar este homem. Ele poderia ter motivos no seu coração de dizer: não há um relacionamento entre mim e um judeu, e ele está aí, que ele morra. Ele está aí nessa condição, que ele fique aí. Mas a palavra diz que aquele samaritano, ele tomou uma decisão não pelo seu querer, pela sua vontade, mas ele tomou uma decisão pensando naquele próximo. Ele tomou uma decisão
correta. Ele demonstrou o amor de Deus. Amor não é sentimento. Amor não é beijinho. Amor é atitude, amor é ação. Amor é uma decisão do coração. Eu decido amar. Eu tomo a posição de amar. Eu tomo a posição de ajudar o próximo. Eu tomo a decisão. Isso é amor. Então amor, meu amado, não é sentimento, não é beijinho. Amor é uma atitude, é uma ação. Aquele homem, aquele samaritano, ele fez algo que nós precisamos fazer. Ele aproximou. Muitas vezes nós ficamos de longe. E o Gleice tem o cabelo arrepiado, o Gleice não conversa com ninguém, o Gleice é ordinário, o Gleice é isso, o Gleice é aquilo. A gente não se aproxima. A gente julga de longe. Mas quando a gente aproxima, a gente sente o calor, a gente vê que é um ser humano. É alguém como nós, que tem os mesmos erros, os mesmos defeitos que nós, que talvez pinteu o cabelo de uma forma diferente, de uma maneira diferente, mas é um ser humano como nós. Mas a gente não aproxima. Aquele samaritano, a primeira coisa que ele fez, ele aproximou daquele homem. Amado, nós precisamos começar a quebrar a barreira e aproximar das pessoas. Aproximar das pessoas e dizer: meu irmão, eu quero orar por você. Meu irmão, ore por mim. Nós precisamos começar a mudar isso dentro de nós. O conflito de hoje tem nos tornado mais duros, mais interesseiros, mais particularistas, mais prazer próprio. E isso tem se tornado numa filosofia. E muitas vezes a pessoa disse: se não tem parte comigo, eu não quero. Se não me interessa, eu não faço. E nós não podemos permitir que essa filosofia seja algo agarrado, implantado dentro de nós. Mas nós precisamos viver, aleluias, aquilo que a palavra de Deus direciona-nos para viver. Amar o próximo. Ter uma atitude de aproximar. Porque se fizermos só para nós, não cultuamos e não agradamos a Deus. Se eu penso só em mim, eu não cultuo a Deus, eu não agrado o Senhor. O meu culto não pode ser centralizado em mim, mas tem que ser centralizado na obra de Deus. Quando o Senhor quis fazer algo para povoar o céu, Ele deu um passo. Ele veio em nossa direção. Não fomos nós que fomos em direção de Deus. Foi Deus que veio na nossa direção. É Ele que veio para nos capacitar. É Ele que veio para morrer nas nossas vidas. As almas são preciosas para Deus. E nós temos Deus, aleluia, temos que tratar como Deus trata o nosso próximo. Mas pastor, quem é o nosso próximo? Pode ser qualquer um, não menosprezando. Esse qualquer um não menosprezando, entre aspas. Mas nós precisamos de mudar os nossos conceitos, os nossos valores. Não podemos ser individualistas a ponto de entrar num culto, a ponto de entrar numa igreja, olhar para nós e dizer: eu estou adorando o Senhor, eu estou glorificando o Senhor. E muitas vezes você olha para o lado, mas aquele irmão está ali triste, abatido, e você fala: nem adorar ele sabe, nem cantar ele sabe. Mas você não sabe como está a alma dele, você não sabe como está a condição dele, o que ele viveu durante a semana, os embates dele. Então é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil dizer. Mas você se aproximar dele e falar: meu irmão, eu sei que está doendo, mas vamos adorar o Senhor, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu estou junto com você nessa caminhada. Nós precisamos de começar a aproximar das pessoas. Segundo a palavra de Deus, a nossa espiritualidade não é medida pelos nossos cultos, conhecimento da Bíblia, mensagem que pregamos, pelos pulos que damos, ou pela língua que falamos. Não, a nossa espiritualidade, ela é medida por aquilo que nós tratamos os outros. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está falando conosco aqui nesse texto. Você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Começa a amar o próximo. Isso não é utopia, meu amado. Aleluia. Muitas vezes
vamos vivendo uma religiosidade e não paramos para examinar, acomodamos com os nossos problemas. É mais fácil deixar as coisas como estamos e não nos constrangir, e não nos afrontar, e vivemos uns relacionamentos medíocres, até fugi com a palavra aqui, mas vocês entenderam, e não enfrentar as diferenças, porque muitas vezes nós não queremos ser incomodados. Puxa vida, vou ter que sair do meu lugar, vou ter que olhar para aquela pessoa. Mas amado, nós precisamos ser constrangidos nisso. Nós estamos numa caminhada, meu amado, não é para frequentar uma igreja. Nós estamos numa caminhada, amado, não é para participar de um culto. Nós estamos numa caminhada para uma vida eterna. Nós estamos numa caminhada para morar na eternidade com o Senhor. E como que nós vamos morar lá com o Senhor na eternidade, aonde nós não conseguimos amar o próximo, mas nós abrimos a nossa boca para cantar, nós abrimos a nossa boca para expressar: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, Ele é meu Deus. Mas Deus olha e fala assim: mas e essa pessoa que está do teu lado? E essa pessoa que está caída? Essa pessoa que está machucada? Ah, pastor, mas isso é utopia, isso é sonho. Não tem como. Tem, meu amado, tem como. Isso depende de cada um de nós. Se eu começar a dar um passo e o Gleice dá um passo, nós nos aproximamos 2 passos. Se eu der mais um passo, ele der mais um passo, nós nos aproximamos mais 2 passos. Se eu der mais um passo, ele der mais um passo, nós nos aproximamos 3 passos, nós nos encontramos. E nós vamos acertar a nossa diferença. Por que o Gleice é assim? Nós precisamos conhecer o nosso irmão. Nós precisamos aproximar. E aquele samaritano, ele aproximou. A palavra diz que ele colocou ali atadura nos machucados dele. Eu não sei, meu amado, não sei se naquela época um viajante andava com algum tipo de atadura. Talvez aquele homem até rasgou a sua camisa, né? Como o deserto é muito quente, eles usam um certo tipo de roupa. Quem sabe ele tirou aquela roupa que o protegia do sol e embrulhou aquele homem. Pegou aquele homem, jogou na sua montaria, no seu cavalo, levou até a hospedaria e disse: olha, cuida desse homem. Antes dele fazer isso tudo, ele pegou 2 coisas preciosas da vida dele, que é óleo e o vinho. O vinho é símbolo da alegria. Ele pegou a alegria da sua vida e compartilhou com o outro. Ele pegou o óleo, que é símbolo da unção que ele tinha, e ele colocou na vida do outro. Amado, o Senhor nos chama para distribuir alegria e unção na vida das pessoas. Como que nós temos nos comportado sobre isso? Nós somos preparados, amado, para o Reino de Deus. Este texto fala de salvação, de vida eterna. E Jesus disse: para ter vida eterna, você precisa amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Mas você precisa também amar o próximo. Se você não amar o próximo, você não conseguirá entrar no Reino de Deus. Porque Jesus disse: vá e faça isto. Provérbios capítulo 30 fala de um grande exército, o exército das formigas. Diz que não tem força, não tem tamanho, mas é extremamente organizado em prol de uma missão, de um propósito, que é defender o formigueiro, defender a rainha e trazer alimento para todos. Um pequeno exército. Coloquei essa frase aí para vocês. Coloca aí para nós terminarmos aqui. Tem gente que tá doido para assistir o Fantástico. A outra. Pequenos unidos podem vencer um gigante. Talvez você se sinta pequeno, mas une com outro pequeno, e vamos vencer, amado, grandes gigantes. Eu gostaria que você ficasse sobre teus pés nesse momento. Aleluias. Levante as 2 mãos assim bem alto para dar uma despertada.